Eu estou muito feliz, cara. Que alegria estar aqui. Obrigado pela honra de poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. Obrigado pelo convite. Obrigado a toda a liderança. Pastor Silas, prazer muito grande conhecê-lo. Carlinho, rever você, sua família. Ulisses e a Lê que foram lá nos buscar. Obrigado. Que time maravilhoso que vocês têm aqui, hein? Toda hora que eu paro, alguém me dá um presente. Ó, tô com uma camiseta aqui. Achei que ficou mais bonito no Carlinhos do que em mim, mas... Tem problema. Aí ganhei uma Bíblia, ó. Da Dani? Dani, né? Dani fez pra mim. Meu Deus. Ganhei um quadro, ganhei um livro. Muita coisa. Mas isso representa a igreja que vocês são, a igreja generosa que vocês são. E aquilo que vocês carregam. E eu queria que você aplaudisse ao Senhor por essa igreja maravilhosa. Meu nome é Douglas, eu sou lá de Bragança Paulista, interior de São Paulo. Sou casado com a Val. E eu e a Val, nós temos 2 filhos, a Luísa e o Davi. E a gente coordena esse movimento chamado Jesus Cop, que prega que você é uma cópia de Jesus na Terra. E aonde Ele plantou você para você refletir Cristo naquele lugar. E além do movimento online, eu e a Val, nós lideramos também uma igreja local, lá em Bragança Paulista. Temos a honra de participar daquilo que Deus está fazendo lá também. E aí a gente tem usado as redes sociais para espalhar a palavra de Deus, espalhar o Evangelho. E a gente tem usado o YouTube, Instagram, Facebook, e-mail, Telegram, Clubhouse, Twitter, o que aparecer, Pombo Correio, tudo, para pregar o Evangelho. Quem aqui já viu um vídeo, pelo menos, do Dizascope? Levanta a mão assim como sinal. E eu estou fazendo propaganda para quê? Se alguém não levantou a mão, vem aceitar Jesus aqui agora. Brincadeira, mas se você não viu, depois você procura lá, tenho certeza que vai te abençoar. Tem mais 600 vídeos lá no canal para você maratonar. E eu queria compartilhar uma palavra com você, mas antes, feche seus olhos. Vamos orar juntos aqui? Pai, estamos aqui diante da Tua palavra, Pai, das Sagradas Escrituras, e nós queremos te pedir que o Senhor falasse com a gente hoje mais uma vez. Que o Senhor ministrasse o nosso coração, as nossas vidas aqui, Pai. Nós queremos viver uma vida sobrenatural, Senhor. Nós não queremos viver o natural, Senhor. Nós queremos viver algo sobrenatural do Senhor para nós, Pai. Nós queremos ir além. Senhor, eu quero te pedir que a Tua palavra hoje aqui seja como uma espada afiada, Senhor. Não para nos matar, Senhor, mas para fazer uma cirurgia no nosso coração, Pai, tirando toda a mentira que foi plantada em nós e colocando a Tua verdade que liberta, Senhor. Senhor, nós não precisamos de mais uma noite de informações, Pai, nós precisamos de revelação do Senhor, Pai, que cause uma transformação em nós verdadeira. Senhor, não uma transformação de comportamento simplesmente, Pai, mas nós queremos uma transformação de natureza aqui hoje, Pai. Troca o nosso coração, tira o coração de pedra, incapaz de te sentir, coloca um coração de carne, sensível ao Senhor, Pai. Tudo isso através da Tua palavra poderosa, Pai, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Abre comigo aí a sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 1. Marcos, capítulo de número 1. Jesus, Ele vem para nos mostrar o que significa uma vida vivida no sobrenatural. É claro que, assim como a gente conversou aqui à tarde, a vida sobrenatural que nós chamamos, na verdade, era a vida natural de Jesus, né? O nosso natural que nós chamamos, na verdade, é um distorcido. Então Jesus vem e Ele encarna e Ele anda entre nós para nos mostrar o que verdadeiramente era ser humano. E Ele vive essa vida sobrenatural. E essa vida sobrenatural que Jesus vive, é claro que quando a gente fala, a gente já pensa nos milagres, né? A gente já pensa em tudo
que aconteceu, e ele andando sobre as águas, os pães sendo multiplicados, e tudo que a gente tem descrito nos evangelhos, mas essa vida sobrenatural tem uma característica. É uma vida vivida debaixo do reino de Deus. Você vai ver que essa temática do reino de Deus, ela está presente durante todo o ministério de Jesus. Olha o que diz Marcos, capítulo de número 1. Vamos ler o verso de número 14. Marcos 1, 14. Diz assim, olha. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. Então, o que está dizendo aqui é que Marcos é um livro bem legal, porque Marcos é bem resumido, né? Marcos, em um versículo, ele resolve um ano ali, né? Ele está dizendo assim, olha, depois que João, o Batista, que era primo de Jesus, ele é preso, Jesus vai para essa região da Galiléia e ele passa a pregar, a anunciar. É a ideia de alguém chegando numa praça e gritando, anunciando o Evangelho. Aqui na NVI está, ele estava anunciando as boas novas, né? A boa notícia. Então você imagina ele chegando agora na região da Galiléia, de cidade em cidade, e chegando nas praças e falando, tenho boas notícias. E a minha pergunta para vocês era, qual era a boa notícia? Qual era o evangelho que Jesus pregava, gente? Porque quando eu pergunto para alguém hoje, né, o que é o evangelho? A resposta das pessoas que sabem já aponta para a cruz, sim ou não? Jesus morreu por mim, perdoou os meus pecados, pagou a minha dívida, e agora eu estou redimido. E isso é verdade, mas qual era o evangelho que Jesus pregava, sendo que ele ainda não tinha ido para a cruz? Qual era a boa notícia? E geralmente, gente, quando um pastor faz a pergunta, a resposta está no versículo seguinte, tá? Só uma dica aí, pra você saber todas as pregações daqui para frente. Verso 15, olha a boa notícia. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nesta boa notícia. Então, qual era a boa notícia que ele trazia? O tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Gente, o reino de Deus é a mensagem central do ministério de Jesus. É o que ele mais falou. Ele, por exemplo, ele ia de cidade em cidade anunciando o reino de Deus. Quando ele ia ensinar, ele ensinava como entrar no reino de Deus. Quando ele contava uma parábola, a parábola era sobre como funciona o reino de Deus. Então você vê que o ministério sobrenatural de Jesus tem uma chave. Qual é? O reino de Deus. Portanto, se você quer viver o sobrenatural, você precisa compreender e você precisa começar a andar debaixo do reino de Deus. Quando você lê os evangelhos, você vai ver repetidamente esse termo. O reino de Deus, o reino de Deus. Mateus usa o reino dos céus, né? O reino dos céus, o reino dos céus. E eu queria te fazer uma pergunta hoje. O que é o reino de Deus? Porque é interessante que quando a gente abre uma caixinha de perguntas lá no Instagram, como fizeram para o painel da tarde, ninguém nunca pergunta o que é o reino de Deus. Deixa eu dar um puxão de orelha em nós como igreja. A gente é especialista em perguntar sobre aquilo que a Bíblia não fala quase nada. E a ignorar aquilo que a Bíblia fala em todas as páginas. Não veio na caixinha de pergunta da tarde, o que é o reino de Deus? O reino dos céus é diferente do reino de Deus? Como é que faz para entrar nesse reino de Deus? Como é que funciona o reino de Deus? Já está o reino de Deus aqui? Porque Jesus só falou disso. Mas o que nós queremos saber? Tatuagem, pastor. Porque não... E o piercing, pastor? E o não sei o que, pastor? Perguntaram lá, a Letícia estava compartilhando, perguntaram lá, o fogo do inferno queima o humano ou só o demônio? Mas a pergunta hoje,
e eu te encorajo a mandar para todos os pastores agora que você achar uma caixinha. O que é o reino de Deus, gente? Então, nós vamos falar sobre isso. O reino de Deus, para a gente começar, por que há uma confusão em relação ao reino de Deus? Porque a primeira coisa que você precisa entender sobre o reino de Deus, sobre esse termo reino de Deus, que é central no ministério sobrenatural de Jesus, é que reino de Deus não está falando de um lugar, tá? Reino de Deus não está falando de um lugar. Então, essa ideia de, olha, eu vou para o reino de Deus, fulano morreu e foi para o reino de Deus. Não, porque não está fazendo referência a um lugar, reino de Deus. Por que a gente acha que reino de Deus é um lugar? É lógico que ele vai acontecer em um lugar, tá? Você vai entender. Mas aqui a referência não é a um lugar. Por que a gente tem essa ideia de ligar o reino de Deus a um lugar já de cara? Porque a gente começou a ler a Bíblia por Mateus. E como eu disse para vocês, Mateus fala sobre o reino dos céus. Tanto que muitas pessoas na igreja, se você perguntar, o que é o reino de Deus? A pessoa vai falar, o céu. Porque ela leu Mateus. E estava escrito sobre o reino dos céus. E como entrar no reino dos céus. E fulano não vai entrar no reino dos céus. E aí a pessoa entendeu, entendi, é o céu. Só que repara que é uma coisa muito simples. Ele não está falando sobre o reino no céu. Ele está falando sobre o reino do céu. Portanto, céu não é o lugar para onde o reino vai. Céu é o lugar da onde o reino vem. Então, o reino de Deus não é um lugar. O que é o reino de Deus, gente? O reino de Deus aqui é um tempo. Fala comigo, tempo. Olha como Jesus diz. O tempo é chegado. O reino de Deus está próximo. Seria mais fácil se a gente entendesse como o reinado de Deus. Ou talvez o governo de Deus. O que Jesus está proclamando? Por que é uma boa notícia? Porque ele está naquela praça ali, parando todo mundo e falando, ei! Tenho uma ótima notícia para vocês, o tempo é chegado, o governo de Deus está vindo sobre toda a terra. Tenho uma ótima notícia para vocês, o reinado de Deus está próximo, mas é lógico que vem acompanhado de arrependam-se e passa para o lado dele, porque ele está chegando. E meu irmão, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Então é bom você já agora passar para o lado dele, porque Ele já venceu e está vindo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então o reino de Deus não é um lugar, apesar de que vai acontecer em um lugar, mas ele é um tempo, é o governo de Deus, é o reinado de Deus. Segunda confusão que a gente faz sobre o reino de Deus é, beleza Douglas, é um tempo, mas o reino de Deus, o reinado de Deus, ele é presente ou o reinado de Deus está por vir? O reino de Deus já está aqui ou o reino de Deus está por vir? E é uma confusão porque a gente tem versículo para as duas coisas. Tem versículos dizendo que o reino de Deus chegou. Ele diz assim, olha, cuidado, fala para os religiosos, porque as prostitutas, os publicanos estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Então quer dizer, estão entrando. Agora em alguns momentos ele fala, quando vier o reino de Deus... Aí tu fala, não, peraí, mas vocês estão entrando, como é que quando vier o reino de Deus? Quem acha que o reino de Deus é presente? Levanta a mão. Quem acha que o reino de Deus é futuro? Levanta a mão. Quem não acha nada? Não, nenhuma das alternativas. Quem acha que é todas as alternativas? Gente, isso que eu estou falando para vocês é uma chave para você entender a palavra de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus, o mistério do reino de Deus é esse. É que ele é presente e futuro ao mesmo tempo. Ele já é
e está por vir. Por quê? Porque aonde o rei está, o reino dele está. Olha o que é a loucura do Evangelho, gente. Sabe qual é a loucura do Evangelho? O nosso Deus, o Deus que nós servimos, Ele pegou um rei da era por vir e fez esse rei nascer na barriga de uma virgem. De novo. Ele pegou um rei da era por vir e fez esse rei invadir o nosso século. E agora, tem um grupo de pessoas que já descobriu um rei da era por vir e já submeteu a ele, mesmo dentro dessa era, e mesmo a era por vir não tendo chegado ainda, já vivem o estilo de vida sobrenatural de uma era que ainda está por... quem está entendendo o que eu estou falando? Cara, Jesus, ele conta isso numa parábola. Ele fala assim, olha, ele está expulsando demônio, né? Jesus está expulsando demônio e tal, e aí os religiosos chegam e eles falam assim, ele está expulsando demônio por Beelzebu. Aí Jesus solta um, what? Como? Como é que o diabo vai expulsar o diabo? Tem que ter pelo menos lógica, né? Sai, diabo, em nome do diabo. Não dá. Aí ele fala assim, olha, mas se eu estou expulsando o diabo em nome de Deus, então é chegado o reino de Deus. E aí ele conta uma parábola. Então olha o contexto. Diabo, né? E expulsando o diabo. E ele diz, se eu estou expulsando pelo dedo de Deus, então é chegado o reino de Deus. Aí ele conta uma parábola. Ele diz assim, tinha um homem valente, que tinha uma casa. E nessa casa ele tinha os seus pertences, aquilo que estava na posse dele. Mas de repente, chegou um que é mais valente do que ele, invadiu a casa dele e roubou os pertences dele. Do que ele está falando? Olha o contexto. Diabo, Satanás e o reino de Deus. Ele está dizendo que o homem valente é Satanás, o Deus dessa era. A casa dele é essa era, e de repente, alguém que é mais valente do que ele invadiu a casa dele. Amarrou ele e começou a pegar aqueles que eram dele. É esse homem que nós encontramos. É esse rei que muitos que estão aqui hoje já encontraram. Então, mesmo sendo um reino da era por vir, mesmo sendo um governo que nós estamos clamando e aguardando, nós já podemos hoje experimentar do reino da era por vir ainda hoje nessa era. Se você já está debaixo desse governo, se você já está debaixo desse rei. E essa história do reino de Deus, ela começa... Eu quero mostrar para você que a Bíblia é sobre isso. Gênesis capítulo número 2 inicia isso, quando há um relato ali de que Deus planta um jardim no Éden. O que era esse jardim, gente? Plantado no Éden. Esse jardim era o reino de Deus. O governo de Deus. Por quê? Porque esse jardim, ele era terra, ele era físico, tinha árvores, tinha frutas, tinha animais, né? Ele era físico, mas esse jardim também era entrelaçado com o espiritual. Então ali céus e terra se encontravam. Ao mesmo tempo que o homem comia a fruta, mexia ali, cuidava dos animais, ele andava com Deus na viração do dia. Então era um ambiente onde céu e terra podiam operar juntos. Meu irmão, você já imaginou o que era o Éden? Céu e terra, overlapping ali, ó, no mesmo lugar, ó, céu e terra. E aí, de repente, a gente chega em Gênesis, capítulo número 3. E o que acontece em Gênesis 3? Entra então a serpente naquele ambiente. E a serpente começa a falar com a mulher. E qual é a proposta? A proposta é a seguinte: o que é o pecado, gente? É esse grito de independência.
É esse grito dizendo: ei, nós não queremos o céu governando a gente, nós queremos governar. É a terra governando a terra. Sério que você vai ficar deixando o céu falar para você o que é bom e o que é mal? Não, você tem que ser o próprio Deus dessa terra, e você tem que conhecer o bem e o mal. E quando eles comem, eles estão dando esse grito de dependência, dizendo: não queremos mais o reino de Deus, queremos o nosso império. E ali o caos se instala. Você tem noção? Os primeiros filhos que eles têm, Caim e Abel, já um mata o outro. Primeiro assassinato, você tem noção? Caim foi o maior assassino da história, matou 25% da população. Calma que vai chegar a piada aí, você vai conseguir fazer a conta. 4 seres humanos. O caos se instala, por quê? Por causa desse grito, e eles são expulsos desse lugar onde o céu e a terra se encontram. Eles são expulsos desse ambiente. Por que eles não podem mais estar nesse ambiente? Por quê? Porque o céu, gente, continua sendo santo, santo e santo, e a terra agora está cheia de iniquidade. E não há mais como esses dois ambientes estarem juntos, porque se Deus continua junto ali, Deus ia matar eles na hora. Porque não havia mais santidade, não tinha mais como o céu e a terra operarem juntos. Então eles são expulsos para esse lugar que é só terra. A partir daí você só vê visitações de Deus. Visitações de Deus, mas não mais esse ambiente do reinado de Deus. Agora, qual é a boa notícia hoje aqui? A boa notícia é essa: Deus quer habitar entre nós. Meu irmão, de Gênesis a Apocalipse, Ele quer a mesma coisa. Deus quer habitar entre nós. A história começa com um jardim e Ele habitando entre nós. E eu vou te dar um spoiler: ela termina com uma cidade e Ele habitando entre nós. Então eu não sei o que Ele viu em nós, mas a verdade é que a história da Bíblia é Deus quer habitar entre nós. Ele quer. É por isso que quando você chega em Êxodo, Ele escolhe então um homem chamado Moisés. E aí Ele vai, chama Moisés, leva Moisés então de volta para o Egito para libertar o povo é liberto depois das 10 pragas e tal, e aí o povo está andando no deserto com Moisés, e aí Deus chama Moisés para cima de uma montanha. E Ele fala: Moisés, sobe aqui, que eu quero te mostrar uma coisa, e eu quero que você veja algo que tem no céu para você construir na terra. E então Moisés, ele pega a planta do que a gente chama de tabernáculo. O que é o tabernáculo, gente? O tabernáculo era esse lugar, presta atenção nisso. O tabernáculo era esse lugar que representaria o Éden. O tabernáculo é um Éden ambulante, é esse lugar onde céus e terra se encontravam de novo. Quando o sacerdote, quando Arão entrava no tabernáculo, ele estava entrando num pedaço de terra que também era o céu, no mesmo lugar. Era o governo de Deus de novo. Quando a nuvem subia e andava, eles andavam. Quando a nuvem parava, eles paravam. Quem estava governando? Deus. Agora eu te pergunto, como que era possível ter um lugar, um tabernáculo, onde o céu e a terra estavam juntos, se a terra continua cheia de pecado? Como que aquele homem conseguia entrar e não morrer nesse ambiente onde o céu e a terra se encontravam? E aí Deus diz para Moisés: então Moisés, além de construir o tabernáculo, antes de Arão entrar, você vai falar para ele fazer uma coisa. Você vai pegar um cordeiro perfeito, de 1 ano, e aí você vai mandar esse sacerdote pôr a mão na testa desse cordeiro, e ele vai confessar os pecados dele. Os pecados dele vai ser imputado nesse cordeiro, e aí você vai sacrificar esse cordeiro, porque aí vai ser pago pelos pecados dele, e é aberto um espaço de santidade, onde ele pode experimentar o céu na terra. Eu te pergunto,
Ele podia entrar porque ele era bom? Não. Ele podia entrar porque um cordeiro inocente morreu no lugar dele. Você tem 10 minutos de crente, você está entendendo já o que eu estou falando aqui. Isso era o tabernáculo. O céu na terra. É o mesmo princípio do templo. A única diferença é que o templo era fixo. Depois que eles chegam na terra prometida, eles estão fixos agora ali. Então Deus libera para Salomão construir o templo, mas é exatamente o mesmo princípio. Era o lugar onde céu e terra se encontravam. Tanto que a ordem era: todo mundo que for orar, ora virado para onde? Para o lugar onde o céu e a terra se encontram. Naquele ambiente. E aí, talvez isso possa gerar uma pergunta no seu coração. Fala: Douglas, eu quero viver o sobrenatural. Eu quero viver o reino de Deus na terra. Devo ir para São Paulo no templo de Salomão? Não precisa. Tem em Curitiba? Tem em Curitiba aí também, mais fácil, mas não precisa. Devo ir para Israel? Não precisa. Por quê? Porque a Bíblia não termina em Malaquias. E aí nós temos João, capítulo número 1, verso de número 14, que está escrito: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Sabe, tem um segredo muito interessante nesse texto, que a palavra habitou no original, você sabe qual é? No original grego é skinó. S-K-E-N-O-O. Skinó. Sabe o que significa skinó? Na verdade, skinó não significa habitou, que é uma palavra mais comum para a gente. Skinó significa armou um tabernáculo. Skinó significa tabernaculou. Olha o que João estava falando para aqueles judeus que lessem aquele texto. Ei, sabe aquele homem chamado Jesus Cristo? Ele era um tabernáculo ambulante entre nós. Ele estava dizendo, em Êxodo, o céu e a terra se encontravam no tabernáculo, mas agora o céu e a terra se encontram em um homem chamado Jesus. Era no Filho. O Filho era 100% homem, 100% Deus, 100% terra, 100% céu. Nele os céus e a terra se encontravam. Por quê? Porque era o único pedaço de terra que era santo, santo e santo. Então era 24 horas céu na terra. Já imaginou o que era estar perto de Jesus? Você já imaginou o que era estar perto de Jesus, gente? Você imaginou o que era andar com Jesus? Sabe qual era o nome dele? Emanuel, que significa Deus conosco. Imagina almoçar com Jesus. É por isso que a gente vê o sobrenatural acontecendo. Por quê? Porque ele chegava e tinha um cego. Ele falava: peraí, mas o céu na terra está aqui. E no céu, no meu reino, não tem cego. Portanto, veja, para vocês saberem que o reino de Deus está entre nós. O que você está mancando aí? No meu reino não tem manco. Então anda direito. No meu reino não tem morto. Então talita cumi, levanta. No meu reino não tem fome, então me dá 5 pães que eu resolvo o problema. Porque o reino de Deus está entre nós. Porque o céu e a terra se encontravam nele. Meu irmão. Eu não sei se você já leu os evangelhos e pecou com uma invejinha dos discípulos. Sabe? Injusto. Por que eu nasci em 2021? Por que eu não nasci aqui? Porque talvez você seria um fariseu. Brincadeira, estou zoando. Os céus e a terra se encontravam em Cristo. E aí você pode pensar, como eu disse para você, claro, ele era santo, santo e santo. É claro que o céu poderia se manifestar 24 horas naquele pedaço de terra chamado Cristo. E aí você pode estar pensando assim: e eu? Como é que eu vou viver esse sobrenatural, esse céu na terra, se é 9 da noite eu já pequei 9.000 vezes? Pequei em pensamento, intenção do coração, já julguei a roupa da irmã, já fiz de tudo.
Como é que eu vou viver o céu na terra? Isso que é maravilhoso. João não se contenta em dizer, ei, olha ali o tabernáculo que eu falei para vocês andando. Ele também, em João 1:21, ele fala que João Batista está batizando e Jesus vem de longe. Ele para o batismo, aponta para ele e fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não é somente o tabernáculo que a gente entra, ele também é o Cordeiro que está na porta. E todo aquele que pôr a mão na testa desse cordeiro e confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para levar sobre ele todas as nossas iniquidades. E quando ele foi transpassado, quando ele foi imolado, quando ele foi morto, sabe o que se abriu? Um espaço de santidade, para que todo aquele que nele crê possa viver uma vida no sobrenatural dele hoje. Porque você é bom? Porque eu sou bom? Não, porque um cordeiro inocente morreu no nosso lugar. Você pode viver o céu na terra hoje. Você pode viver o governo de Deus hoje, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então todos aqueles que estão em Cristo estão vivendo num espaço de santidade que foi aberto, ainda nesse século contaminado. Agora, como eu disse para vocês, deveria ser algo assim maravilhoso andar com Jesus. Céu na terra. Lógico, muito confrontador em muitos momentos. Santidade, te confronta. Mas você imagina ter que comer os pães multiplicados. Gluten free. Os peixes. Imagina ele andando sobre as águas. Você imagina ver as curas. Imagina os ensinamentos. Andar com ele, Emanuel, Deus conosco. Gente, Deus do nosso lado. O cara acordava com Deus ali, ia comer com Deus ali, andava com Deus ali, brincava com Deus ali, jogava bola com Deus ali, acordava com Deus ali. Você imagina que coisa maravilhosa. 3 anos andando com ele. O tabernáculo ambulante andando do lado deles, o céu na terra. Só que de repente, gente, no final ali, ele começa com um papinho. Ele começa, então, vou ter que ir embora aí, hein? Vou ter que ir. Você vai para onde? Para onde vocês não podem ir. Os caras, e agora? Largamos tudo. Não tenho mais a empresa de pesca. Não tenho mais amigo. Tranquei a faculdade. Tudo. E aí, agora? Pô, vou ter que ir embora. Os caras sabiam, era bom demais para ser verdade. Ele vai abandonar a gente. Só que aí ele solta essa, presta atenção. É melhor que eu vá. Você imagina os discípulos olhando e falando, peraí. O que é melhor do que Emanuel? O que é melhor do que acordar com Deus do seu lado? E dormir com Deus do seu lado? Trabalhar com Deus do seu lado? E Deus andando do seu lado o tempo todo? O que é melhor do que Emanuel? É melhor que eu vá, porque se eu não for, ele não vem. Acho que na hora que ele falou ele, eles arrepiaram. Meu Deus, quem que é ele? Que é melhor que o tabernáculo ambulante. Que é melhor do que o céu na terra andando do meu lado. É melhor que eu vá, porque quando eu for, ele vai ser enviado. Porque só tem uma coisa, gente, melhor do que Deus conosco. É o que está acontecendo agora. Deus em nós. Só tem uma coisa melhor do que Jesus pôr a mão na sua cabeça e curando você. É Jesus usando a sua mão para curar alguém. Só tem uma coisa melhor do que ouvir a voz de Jesus no seu ouvido. É Jesus em você usando a sua boca para profetizar para uma geração. Cristo em nós é a esperança da glória. Eu construí tudo isso só para te dizer uma coisa. Em Gênesis, era num jardim que o reino de Deus se manifestava. Em Êxodo era um tabernáculo. No período dos reis foi em um templo. No tempo dos evangelhos foi no Filho. Mas hoje é através da igreja.
o reino de Deus, esse sobrenatural sobre a terra, aquilo que é contra tudo que é a natureza caída, é manifestada através de nós. É a nossa responsabilidade hoje espalhar o reinado de Deus na terra. Nós somos homens de presságio, gente. Nós somos homens e mulheres proféticas. Quando olhavam para Abraão, não era sobre Abraão, era sobre o verdadeiro Abraão que viria, que deixou a sua terra, que deixou o seu pai e veio para uma terra para nos salvar. Quando olhavam para Isaac, não era sobre Isaac, era sobre o verdadeiro Isaac que viria, que foi levado para ser sacrificado, mas no dia dele nenhum anjo parou a mão do pai, ele foi até o fim. Quando olhamos para Davi, não era sobre Davi, era sobre o verdadeiro Davi que viria, o verdadeiro Davi que mataria um gigante chamado pecado e morte, que reinaria eternamente num trono. Ou seja, quando olham para a sua vida, não é sobre você. Eles apontavam para o Cristo que viria, nós devemos apontar para o Cristo que vai voltar. Eles apontavam para esse Cristo que viria, o nosso papel é uma vida profética que aponta para a era por vir. As pessoas precisam entrar na sua casa e experimentar o reino de Deus que está por vir hoje, porque a sua casa já é uma embaixada do reino de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos mostrar para eles como é que vai ser, como é que nós vamos gastar dinheiro no reino de Deus. E qual é o lugar do dinheiro no reino de Deus. Nós vamos mostrar para eles o que é relacionamento no reino de Deus. Como é que a gente se trata no reino de Deus. Como é que a gente fala no reino de Deus. Como é que a gente trabalha no reino de Deus. O chamado do sobrenatural é para viver uma vida profética. Que não é sobre você, mas sobre aquele que está por vir. Cristo em nós é a esperança da glória. Sabe, eu lembro quando eu era adolescente, às vezes eu tinha uma brincadeira, só quando eu estava bem crente, assim, com meus amigos, né? Depois da escola dominical, né? Que a Assembleia de Deus tinha escola dominical, assim, de manhãzinha. Depois escola dominical ali e tal, tá fazendo nada. Fala assim, ó, quando você chegar no céu, qual é a primeira pessoa que você quer procurar para trocar uma ideia? Lógico que não valia Jesus, né? Para a gente, né? Direto, todo mundo respondia Jesus. Tal. Qual é a primeira pessoa que você quer procurar? Aí um fala, não, quando chegar lá, eu quero falar com o Daniel, cara. Saber como é que foi, não sei o quê. Não, quando eu chegar lá, eu quero ver, sei lá, José. José é meu preferido, cara. Não, chegando lá é Paulo. Eu quero falar com o Paulo e saber como é que foi. Chegando lá, eu quero procurar Eva e já dar na cabeça dela. Pá. Chegando lá, eu quero encontrar Sadraque, Mesaque e Abednego, cara. Né? Imagina. Como é que foi, cara? Ser jogado numa fornalha, não pegar fogo e ainda Cristo aparecer para você na fornalha. Você tem ali uma aparição, até a teofania, Jesus aparecendo para você ali. O que vocês conversaram, cara? Eu tenho para mim que eles compuseram uma canção ali. Deixa queimar, deixa... Como é que foi, cara? Jesus apareceu para você. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu não sei quem você procuraria. Mas posso te propor uma coisa hoje aqui? Talvez, cara, quando a gente chegar no céu, né? Correr para esses caras, para falar com eles. E você falar, deixa eu te fazer uma pergunta. Eles falam, não, pera, deixa eu perguntar primeiro para você. Como é que era ter Cristo em você, cara? Porque eu vi ele uma vez na fornalha, mas como é que era ter ele habitando em você? Como é que era acordar com ele em você? Como é que era os seus pensamentos se misturar com o dele? Como é que era ter ele disponível dia após dia? Como é que era ter a declaração, eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos? Como é que era ter Cristo em você, cara? Como é que era essa vida do sobrenatural? Cristo em nós é a esperança da glória. O que eu quero dizer, gente, é que o bastão está na nossa mão.
Chegou a nossa vez. Noé já fez a parte dele e entregou a vida dele para a vinda desse governo. E Abraão já fez a parte dele, viveu a vida inteira em tendas para vir esse governo. Isaac já fez a dele. Jacó já fez a dele. José já fez a parte dele, Judá já fez a parte dele. Davi já fez a parte dele, Salomão. Os profetas, todos já fizeram a parte deles, já morreram por essa mensagem. Reconstrua o centro do governo, reconstrua o centro do governo. Era a mensagem que todos eles proclamavam. Voltem-se para Ele, voltem-se para Ele. E Jesus já veio, já fez a parte dele. Os discípulos já fizeram a parte dele, Paulo já fez, Pedro já terminou, João já terminou a corrida. E todos eles estão lá na galeria de Hebreus 11, esperando você terminar a sua vez. Quando é que você vai parar de construir o seu império? E buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Quando é que você vai parar de viver essa vida natural de que busca os seus próprios interesses? E vai entregar a sua vida como oferta de libação por algo que vale muito mais a pena? Posso ser sincero com você? Daqui a 100 anos, ninguém vai saber quem Douglas foi. Daqui a 100 anos, ninguém vai saber que roupa Douglas vestia, ninguém vai saber que celular que Douglas tinha, ninguém vai saber que carro Douglas andou, ninguém vai saber que bairro Douglas morou. Ninguém. Por que a gente está correndo atrás de coisas inúteis, gente? Porque eu tenho certeza que daqui a 100 anos, uma geração vai ser apaixonada por Jesus por causa da forma que o Douglas viveu a vida. Gente, eu clamo para vocês hoje aqui, parem de perder a vida com coisas inúteis. Pare de tentarem ser o homem mais rico do cemitério, o mais próspero do hospital. Parem de ser especialistas do inútil. Sei tudo do não sei o que lá, eu leio tudo sobre não sei o que lá, sou do fã-clube de não sei o que. Para! O bastão está na nossa mão. Cristo em nós. Chegou a nossa vez de deixar registrado na história o que nós vamos fazer para entregar a vida pelo reino de Deus. Então não faça, pelo amor de Deus, a pergunta: qual faculdade eu faço que dá mais dinheiro? Não! É qual faculdade eu faço para que o reino de Deus seja estabelecido sobre toda a terra? Para com qual trabalho dá mais dinheiro? Não! É como é que eu entrego minha vida por algo que de verdade vai valer a pena. Vi um missionário contando que uma amiga dele chegou para ele e falou assim: tem um testemunho para contar. Ela era professora. Aí ela disse: passei no concurso da melhor escola da cidade. Aí ela, animadíssima, e o missionário fez uma cara para ela assim, né? Ele chama Shane. Uma cara para ela assim. Aí ela falou assim: você não está feliz? Ele fala: não entendi o seu testemunho. Aí ela: ué, eu prestei um concurso para a melhor escola da cidade. Tinha 3 vagas. 300 pessoas, e eu passei entre as 3 e vou dar aula na melhor escola da cidade. Aí o missionário olhou para ela e falou assim: mas não estou entendendo, você não é uma boa professora? Ela falou: lógico que eu sou. 300 pessoas, eu passei entre as 3 para dar aula na melhor escola da cidade. Aí ele falou assim: mas se você é uma boa professora, você não deveria ir para a pior escola dessa cidade? Porque é lá que precisam de você. Mas lá não paga bem. Quais são os casos que os advogados dessa casa deveriam pegar? Mas eles não pagam bem. Quais são os postinhos de saúde que os médicos dessa casa deveriam atender? Mas eles não pagam bem.
vamos ter que fazer uma escolha, gente. Que todos esses homens de Deus fizeram. Viver pelo nosso império ou viver pelo reino de Deus. Mas eu só tenho uma coisa para te informar. O bastão está na sua mão. E um dia nós vamos estar diante desse Deus. E Ele vai dizer, mostre-me as tuas obras. Se for de madeira, de palha, de feno, vai queimar. Mas se você está construindo uma obra de ouro, vai permanecer. E você vai ser coroado por Ele. Fica de pé no seu lugar. Eu quero te convidar para viver uma vida no sobrenatural. Debaixo do governo de Deus. Queria chamar aqui o tecladista. Porque eu fico bem espiritual com o teclado. Feche seus olhos. É uma noite de entrega, como tem sido provavelmente várias dessas noites. É uma noite de entrega. Aqui é uma batalha de poderes, gente. O Evangelho não é simplesmente um raciocínio humano. Entendi. Não é sobre entender simplesmente. É sobre se entregar. É sobre se submeter. No Evangelho de João inteiro, Jesus diz assim, os religiosos perguntam, como é que você prova que você é quem você diz que você é? E Jesus fala assim, porque eu não estou fazendo a minha vontade. Eu estou fazendo a vontade daquele que me enviou. Porque eu não governo minha própria vida, eu sou governado pelo céu. Eu simplesmente vejo o que meu Pai está fazendo e faço. Então hoje aqui, não é uma briga de entender simplesmente, é uma briga de submeter. É uma briga de fazer assim, eu abro mão de que a minha vontade seja feita, para que a sua vontade seja feita. É uma briga de poder. O convite hoje aqui é se renda. O tempo é chegado, o governo de Deus está próximo, se renda. E se submeta a esse governo. O que isso significa, Douglas? É perguntar, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Não é sobre o que sua família quer, não é sobre o que a sociedade diz que é para você ser, e não é nem sobre o que você sente que você deveria ser, é sobre o que o Senhor quer de mim. Sabe, deixa eu te falar algo pessoal. Eu e a Val paramos esses dias para fazer uma pergunta que a gente não tinha feito. Quantos filhos o Senhor quer que a gente tenha? Porque até ali, eu tinha perguntado para Mamon quantos filhos ele queria que eu tivesse. Só que eu não sirvo Mamon. Eu sirvo a Deus. E se Deus falar mais um, se Deus falar mais um, se Deus falar mais um, é a gente falar, eis-nos aqui, Senhor. Porque talvez o seu ventre vai carregar o próximo Billy Graham. E Mamon quer abortar ele. Viver uma vida no sobrenatural, gente, é viver guiado pelo Espírito Santo. Paulo vai dizer, não se embriaguem no vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Paulo, o que tem a ver, Paulo? Álcool e Espírito Santo. É que quando você se enche do vinho, você perde o controle, já não é mais você falando, é o vinho. Já não é mais você agindo, é o vinho. Ele está dizendo, em vez disso, se enche do Espírito Santo, a ponto de não ser mais você controlando a sua vida. Se submeta a Ele. Seja feita a tua vontade. 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 Você pode repetir isso comigo? Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, Senhor. Senhor, nas minhas finanças, seja feita a tua vontade. Na minha profissão, seja feita a tua vontade. Senhor, na minha família, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade.
Seja feita a tua vontade, Senhor, na minha casa, na minha cidade, na igreja que eu lidero. Seja feita a tua vontade. Nós nos submetemos ao teu governo hoje aqui, Senhor. Senhor, não é o que a gente quer, não é o que a gente acha, é a tua vontade, Senhor. Senhor, nós queremos viver uma vida no sobrenatural, mas, Senhor, a nossa vontade quer imperar, Senhor. Senhor, nossa vontade quer mandar, Senhor, mas nós colocamos essa vontade na cruz hoje aqui, e ressuscitamos contigo para nos submeter a Ti, Senhor. Eis-nos aqui, nós entregamos a nossa profissão, nós entregamos o nosso dinheiro, nós entregamos a nossa inteligência, a nossa criatividade, o nosso tempo, a nossa família, as nossas habilidades, os nossos contatos, a nossa nacionalidade, tudo que temos nós entregamos ao Teu serviço, Senhor. Eis-nos aqui, completamente submissos ao Senhor. Importuna-nos, Pai. A oferta hoje somos nós, Senhor. Senhor, nós somos uma oferta viva. Nós somos sacrifícios vivos aqui hoje, Pai. Porque nós estamos indo voluntariamente para o altar hoje, Pai. Nós crucificamos o nosso eu. Nós negamos a nós mesmos para viver o Teu governo, Senhor. Senhor, levanta homens e mulheres nesse lugar que serão homens e mulheres proféticas, Pai. Que nem mesmo os nossos casamentos sejam mais sobre casamento, Pai. Mas seja simplesmente um apontamento profético para Cristo e a sua noiva, Pai. Que quando nossos filhos olharem para nós pais, eles vejam Cristo. Quando os nossos filhos olharem para suas mães, eles vejam a igreja. Que a nossa casa seja um reino de Deus, uma embaixada do reino de Deus. Quem entrar na nossa casa que saia curado, Senhor. Quem entrar na nossa casa que saia liberto. Quem ver a nossa família que saia discipulado, Senhor. Queremos uma vida no sobrenatural, Senhor. Completamente submissa a Ti, Senhor. Eu quero que você sonde o seu coração nesse momento e veja se há alguma área que você se recusa a se submeter. Começa a sondar cada cômodo da sua vida, cada gaveta da sua existência. Existe algo que você não quer submeter, talvez um plano, não sei, mas vem no meu coração de pessoas que querem morar fora do país, mas a única motivação é porque você quer ganhar dinheiro. Deus está dizendo: entrega isso nas minhas mãos. Entrega isso nas minhas mãos. Famílias aqui que se movem pelo conforto, não, entrega isso nas minhas mãos. Entrega sonhos, entrega planos. Não se preocupe, o que Ele vai pôr de volta nas suas mãos é extremamente superior. Você vai poder terminar a sua vida. Gente, nós vamos terminar a nossa vida dizendo: combati o bom combate. Terminei a carreira, guardei a fé e estou sendo entregue como oferta de libação para aquele que nos amou primeiro. Um Deus que nos deu tudo tem o direito de requerer tudo. Submete tudo a Ele agora. Tudo, submete tudo. Vamos, qualquer resquício de algo que você ainda está segurando, submete tudo. Faz assim com as suas mãos, com a palma para baixo. Tudo, larga tudo, gente. Larga, você sabe do que o Espírito está falando com você. Vamos, abre mão agora, vamos. Não tenha medo. Ele é o seu Pai, teu Pai bondoso.
Ele cuida de você, Ele cuida de pássaros, gente. Ele cuida de planta que hoje está e amanhã não está mais. Quanto mais a você que é um filho, filha amada dEle. Vamos, abra a mão. E somente diga: seja feita a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E venha, Senhor. E venha, Senhor. E venha a nós o teu reino. E que seja feita a tua vontade aqui em Curitiba, Senhor, como ela é feita no céu. E que seja feita a tua vontade, Senhor, aqui nesta comunidade, como ela é feita no céu. E que seja feita a tua vontade em nossas casas, como ela é feita no céu. Venha o teu governo sobre nós, Pai. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Deus abençoe a vida de vocês.